Olá, aqui é a professora Vera. Nós vamos fazer um exemplo de análise de variância, o teste F. É o teste F quando nós temos K tratamentos, nesse caso nós temos 3 grupos, o grupo 1, grupo 2 e grupo 3, e a idade desses 3 grupos. E nós queremos verificar lá no H0, na nossa hipótese, nossa hipótese nula, que não existe diferença entre esses 3 grupos, que eles provêm de uma população semelhante e que a variância deles também é semelhante, e no H1, de que não existe diferença significativa entre os resultados desses grupos. Nós vamos partir do princípio do nível de significância de 0,05 ou 5%, e nós vamos utilizar o Excel para fazer essa análise. Para isso, a gente tem que ter lá no Excel as ferramentas de análise de dados ativadas. Se nós não tivermos as ferramentas de análise de dados, nós temos que ir lá nos suplementos do Excel e ativar essas ferramentas de análise de dados. Essas ferramentas são de análise de dados VBA, o Solver também entra junto, né? Mas nós precisamos que estejam ativas, né? Quando a gente vai para esse ícone, né, lá no menu do Excel de dados, que nós tenhamos lá a análise de dados. Acessando essa análise de dados, nós temos lá a nova fator único. Nós estamos aqui trabalhando com fator único. É um fator único, são idades, apesar de ser 3 grupos diferentes, são idades. Então, nós queremos lá a nova fator único. Dando um OK, ele vai aparecer essa planilha, onde aqui o intervalo de entrada que nós estamos considerando é o intervalo que nós estamos ali trabalhando com os dados. Então, a gente vai lá para os nossos dados e nós marcamos toda a nossa tabela de dados, né? E os nossos dados aqui estão em linhas, então vou deixar assinalado ali linhas. E eu tenho rótulos na primeira coluna. Se eu não tiver rótulos, eu desativo. Eu vou deixar ativado porque eu assinalei lá na nossa colocação os rótulos G1, G2, G3, então ativação. E o alfa aqui utilizado 0,05. E eu vou escolher o intervalo de saída, ou as opções de saída, onde eu quero que ele me coloque esses resultados de saída, né? Eu quero que os resultados de saída apareçam em algum espaço aqui logo abaixo. Então, vou botar o resultado de saída e vou dar OK. Ele me fez ali toda a análise de variância, né? Me mostrou ali a contagem, que cada grupo aí tem 5 dados, a soma desses valores, a média de cada um desses valores, a variância. E aqui nós temos o resultado da soma dos quadrados dos tratamentos, a soma dos quadrados dos desvios, o total da soma dos quadrados. Nós temos lá os graus de liberdade dos tratamentos, que é 2, os graus de liberdade dos desvios, que é 12, e os graus de liberdade total, que é 14. A gente vai ter lá a parte, né, dos tratamentos como 347, né, aqui os resíduos dos tratamentos e dos resíduos como 55. Dividindo este valor por esse, vamos lembrar que nós temos o F, né, o F calculado. Então, a gente tem ali a divisão e nós vamos ter o valor do F. E o valor lá da tabela, é o 3,89, né? Se a gente tiver ele aí como um valor arredondado, senão ele dá com mais valores. E nós, neste caso, como o valor crítico, o valor do F calculado, é maior do que o valor
tabelado, né, maior que o valor crítico, nós vamos rejeitar H0. Tá? Nós vamos rejeitar H0. A gente só passaria a aceitar H0 se a gente tivesse aqui um valor abaixo de 0,0336. Aí a gente passaria a aceitar H0. Então, nós temos lá, né, o nosso P de saída, o nosso nível de significância de saída, como 5%, 0,05, e com isso a gente rejeita o H0, e a gente só iria passar a aceitar o H0 se a gente tivesse um nível de significância aqui de 1,36 para baixo, né, de 1,36% para baixo. Então, está feita aí a nossa análise de variância com um fator só, né, um fator único, que é bem simples de se fazer, desde que a gente digite lá a tabela do Excel e que a gente tenha aí ativado essa ferramenta de análise de dados. Tá? Então, podemos fazer pelo cálculo, podemos fazer pelas fórmulas, mas podemos fazer pela ferramenta aqui do Excel.